Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de processo de produção na empresa florestal. Então, na empresa florestal, são tomadas diversas decisões ao longo do processo de gestão dela, e os principais grupos de decisões são decisões silviculturais da produção, decisões de aproveitamento, de intensidade da produção e da rotação. São decisões de natureza técnica, mas também de natureza de gestão. As decisões silviculturais, elas são de natureza mais técnica. Você tem a escolha de espécies florestais, tratamento na idade jovem, a desrama, a adubação, entre outras. As decisões de aproveitamento dos produtos florestais também são de natureza mais técnica. Você tem o aproveitamento final, o aproveitamento prévio, que é o desbaste, o aproveitamento na floresta jardinada e aproveitamento secundário. Embora isso também, claro, os fatores de mercado vão influenciar. Aqui você tem mais uma questão de gestão, nessa determinação da intensidade da produção. A mudança do emprego de um ou mais fatores de produção, intensificação, extensificação, que são esses fatores. Mão de obra, se você vai ter mão de obra qualificada, suficiente. O capital, se você vai ter recursos, são os fatores de produção clássicos, mas também questões externas, como demanda dos clientes, fornecedores, compradores de grande potencial. Então, tudo isso vai influenciar na tua intensidade de produção. Por fim, a determinação da rotação, as rotações técnicas, biológicas, rotação econômica e rotação socioeconômica. Então, tem a questão técnica de você fazer a rotação ali, das áreas florestadas para minimizar os danos ambientais, mas isso tem que estar associado também à questão econômica, nos ciclos econômicos. De certa forma, está relacionado também com as demandas cíclicas. Falando das decisões silviculturais da produção, elas consistem basicamente na escolha das espécies florestais. E aí você tem várias opções. Você tem a vegetação potencial natural, que já existe, mas tem que considerar a minimização de risco, a função de recreação, a função de proteção, a paisagem, a produção da natureza e as produções econômicas. Então não é só uma variável, né? Tem a variável natural e todas essas outras aqui têm que ser levadas em conta na hora de escolher uma espécie florestal. Então, se você tem um grande potencial, uma vegetação com grande potencial, mas que é algum risco importante, você talvez desmatar aquela área ou causar algum problema ali, né? Mesmo que seja um desmatamento parcial, isso afete ali aquele ecossistema. Então, isso é um problema, tá? E aí você tem que ponderar esses fatores. Com rotações mais longas, como na Europa Central, né, que chega até 250 anos de rotação, as considerações econômicas não têm uma grande importância. Seria a vírgula bem aqui. Por causa da dificuldade de prever os efeitos econômicos das escolhas das empresas florestais. Então, quando a gente pensa aí na viabilidade econômica, você sempre tem que pensar no trade-off, naquela relação. O que é que eu estou perdendo se eu fizer isso? E os trade-off clássicos dessas análises de rentabilidade econômica são as taxas de atratividade mínima de mercado. Se a gente trazer para o Brasil, para a realidade brasileira, é a Selic, que hoje está em 9,25% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Aqui teve um probleminha, deixa eu fechar. Então, e geralmente nas empresas se usa essa taxa. Você pode até pensar em outras taxas, enfim. Só que as empresas fazem essas projeções de fluxo de caixa com base nessa taxa aí, geralmente em 5 anos, algumas em 10. Isso é o comum. Mas na empresa florestal, como esses ciclos são daí de muitos anos, fica inviável você usar uma taxa dessa, porque essas taxas de referência de mercado, elas variam. A Selic até 2 anos atrás estava 2%, hoje está 9,25%, e a tendência é que aumente. Então, você tem essas flutuações, tendência do curto prazo é que aumente, claro, mas ao longo prazo a tendência é que ela oscile. E aí você tem, além dessas incertezas, aí, a própria incerteza ainda maiores. Como é que vai estar o mundo daqui a 100, 200 anos? Talvez até as configurações de países já tenham se modificado.
Então, não dá para você usar os critérios clássicos de análise de viabilidade econômica. Aí, conforme a gente diminui o número de rotação, aliás, o tempo de rotação, aí sim, as considerações econômicas elas vão ganhando mais importância. Se for ali um produto com uma rotação anual, aí sim, você leva em consideração inclusive os ciclos sazonais, tanto naturais como econômicos. Apesar disso, é recomendável considerar também aí os critérios ecológicos, a distribuição do risco mediante a escolha mais variada de espécies florestais, considerando o sítio. Vamos lá, tratamento da idade jovem. São medidas de cultivo aplicadas até o início da competição do povoamento. Então, aquele início lá que você está povoando aquela região com recursos florestais. Então, tem um caráter de investimento, você vai levar em conta o risco, aquelas espécies, espécimes no caso, né? Aqueles indivíduos de determinada espécie que estão dando maiores retornos em termos de crescimento, enfim. Não deve ser orientada somente aos custos, mas também a vantagens futuras de desenvolvimento do povoamento. Então, você tem que levar em conta também essa questão da qualidade, né? Madeira de qualidade, entre outras coisas. Então, o que é que tem que ser feito nesse tratamento da idade jovem? O inventário do estado contemporâneo do povoamento jovem, a determinação do objetivo do povoamento, tem que ter isso muito claro. Então, dedução dos objetivos de tratamento silviculturais, considerando o número de pés, qualidade de fustes, entre outros. Determinação dos procedimentos de tratamento, também técnicas, os intervalos temporais que você vai fazer ali o manejo, e julgamento da economicidade. Então, a economicidade existe com o procedimento de custos mais favoráveis e tecnicamente realizável, que justamente ainda satisfaz os objetivos. Isso tem que ser levado tudo isso em conta. O objetivo é uma coisa, economicidade é outra, porque você pode alcançar o objetivo, mas de forma não econômica, de forma que seus custos sejam maiores do que suas receitas. Então, você tem que levar em conta as duas coisas. Desbastes é a remoção de algumas árvores para garantir o aumento da produção madeireira das remanescentes, que apresentam maior eficiência no processo de fotossíntese e respiração do que as demais. Então, você faz aquele inventário que foi feito na etapa anterior, e aí você consegue verificar que algumas árvores, alguns indivíduos daquelas espécies ali estão tendo uma maior eficiência, né? Estão sendo mais econômicos, digamos assim, porque você está tendo custo igualitário, mas alguns estão sendo resultados melhores do que os outros. E aí você vai cortar aqueles que estão sendo que estão com estado piores e vai deixar aqueles que estão com estado melhores, quase que forçando ali uma seleção das espécies, né? Selecionar somente os mais adaptáveis para aquela finalidade que você quer, porque a seleção da espécie é muito interessante, essa teoria do Darwin, né? Que não é só os mais adaptáveis, depende do contexto. E outro contexto é que talvez aquelas árvores que você está descartando pudessem ser melhores do que as que você quer continuar. Mas no contexto de mercado, que você tem essa questão aí de suprir uma demanda, de gerenciar uma empresa, aí é diferente. Você pode usar outros critérios e justamente também não tem só a questão de mercado, também tem a questão ecológica, tá? Conceitos importantes para o debate. Então você tem árvores dominantes, né? Indivíduos bem desenvolvidos que apresentam copas que atingiram níveis mais elevados de cobertura do solo, recebendo luz diretamente e lateralmente. Então são aqueles indivíduos mais altos. Elas costumam atingir maiores dimensões do que as árvores médias do povoamento. Existem as árvores intermediárias ou subdominantes. Ocupam os espaços existentes entre as copas das dominantes e codominantes. E apenas recebem luz diretamente na extremidade da copa. Então, o que está abaixo da copa você não vai receber luz. A copa das subdominantes são menores do que a média em geral, tá? Aí tem as árvores suprimidas ou dominadas, quase não recebem luz nas suas copas, são bem menores do que as apresentadas. E por fim, as árvores mortas ou que estão a morrer. E tem as árvores também do futuro. Então, são indivíduos que apresentam maior valor comercial para permanecer.
até o corte raso da floresta em sistemas de debate. Tá, então vamos mostrar aqui algum esquema. Tá aí o esquema, né? Então, árvores dominantes são mais altas, as árvores aqui semi-dominantes um pouco menores, né? Essa, não, na verdade aqui, ó, vamos ligar pelo árvore dominante é D, é intermediária, na verdade, né? Subdominante, ó, intermediária um pouco menores. Aí aqui D, S são as árvores suprimidas ou dominadas. Elas são menores do que as intermediárias, ó, tá? Ela termina bem aqui, ó, suprimida, né? Aqui você perceba que a copa ainda consegue pegar raio de sol. É uma intermediária que está até relativamente distante da dominante. E você tem também a árvore de futuro, que aqui não tem nesse esquema, mas você tem também essas codominantes aqui, que ele está denominando como C, tá? Que está mais ou menos dentro desse grupo. Olha, você tem dominante e codominante bem aqui. Dominante mais alto, depois codominante, depois intermediária, e tem as subordinadas e as árvores dos futuros que não está nesse esquema. É claro que essa é uma forma de classificar, existem outras, mas no geral a ideia é essa, você começar a separar pelo próprio tamanho das árvores. E é claro, você vai manter aquelas dominantes dependendo daí do seu objetivo, mas tende a manter essas. Vamos lá. Então são 4 tipos de debastes florestais mais comuns. O desbaste por baixo ou ordinário. Então, corte das árvores que apresentarem crescimento dos dosséis mais baixos. Então, você vai... Essa aqui é o mais comum, né? O primeiro, você vai cortar as árvores mais baixas. Considerando aqui o dossel, né? Então, que é dominadas e subdominadas. E as que foram mantidas se destinarão à cobertura de proteção do solo. Né? Não significa que você vai cortar todas. Algumas precisam ser importantes, porque imagina se você cortar aqui, por exemplo. Você corta aqui e aí fica um solo desprotegido. Isso pode proporcionar erosão ou algum outro problema do cunho ecológico. Por isso que não são todas as subdominadas que você vai cortar. Você tem que também proteger ali o terreno. Vamos lá, aqui está o modelo, aqui uma floresta inicial, né? E você vai cortar essas outras aqui. Claro, vai deixar um espaço também para que talvez essas daqui venham a trazer descendentes que tenham o mesmo aproveitamento, ou seja, consigam atingir uma altura maior aí. Debastes pelo alto, seleção das árvores que apresentam maior desenvolvimento de extrato, maior altura, mas não demonstram níveis elevados de dossel e nem de crescimento de diâmetro. Então você pode ter árvore aí que ela cresce muito a copa, mas a madeira mesmo não se desenvolve tanto, então você está relacionado a isso. E o diâmetro também, né? Então são árvores finas. Então ela é alta, mas é muito fina. E aí também não é tão viável. Dessa forma é dado lugar para árvores dominantes ou codominantes de diâmetros e dossel mais elevado para se manter até o fim da rotação. A finalidade desse método de debate é permitir que as árvores de estratos inferiores venham a atingir valor comercial. Então você pode ter árvores que estão lá inferiores que não estão se desenvolvendo porque tem uma árvore grande ali impedindo. Só que essa árvore grande ela não é tão viável porque ela é fina. Então aí você vai usar essa estratégia de cortar essa árvore fina que não está dando tanta viabilidade. Talvez até você venda essa madeira já para tentar diminuir aí o prejuízo e fazer com que talvez essas árvores que não estão tão grandes possam crescer mais, já que são árvores que podem ser mais grossas e, portanto, trazer aí um maior retorno. Vamos lá. Debate seletivo, comumente aplicado em florestas heterogêneas. Então, a gente está falando quase como se fosse as mesmas espécies de árvores dentro ali da região, mas é claro que geralmente não é assim que acontece. Você tem ali uma determinada porção, né, uma área florestal, e tem várias espécies. Elas vão ter valores econômicos diferentes. Inclusive, não vão ser valores que vão ser uniformes no tempo. Então, a demanda por uma ou por outra pode variar aí conforme o tempo. E isso tem que ser levado em consideração quando você vai fazer a gestão
dos recursos florestais. Então, essa é a condição mais comum quando você tem florestas heterogêneas, até por uma questão de redução de risco, de carteira de portfólio. Se uma determinada empresa estiver investindo somente numa floresta homogênea, isso, do ponto de vista de mercado, é um risco, porque você tem somente um produto madeireiro. Se por algum motivo de mercado esse produto perder seu valor econômico, aparecer um de melhor qualidade, enfim, por N motivos, questão de logística, de transporte, a empresa toda vai para o ralo. Por isso que é bom você ter produtos diversificados, porque você tem, por exemplo, se a empresa tiver 10 produtos madeireiros, um teve algum problema, tem os outros 9 que podem recuperar. Essa aí é a gestão de portfólio, quando a gente é aplicado tanto a investimento quanto a empreendedorismo também. Então, é bom que você tenha floresta heterogênea, inclusive também para a questão ecológica. Porque quanto mais heterogêneo ali um ecossistema, maior tende a ser a resiliência dele aos prováveis impactos negativos, né? Então, a heterogeneidade ela é boa, sendo retirada das árvores. Então, olha só. Então, é aplicado nessa heterogênea, você retira as árvores dominantes, codominantes, mortas e doentes de povoamento, para estimular árvores das classes inferiores, talvez árvores de melhor resultado econômico. São removidas indiscriminadamente as árvores em estrato superior em favor das que possuem menores dimensões. Na verdade, aqui, o critério aqui é retirar as árvores superiores e aquelas mortas ou doentes. Independentemente, você vai vender essas árvores para que as outras cresçam. Você não vai levar em consideração talvez uma projeção futura, tentar selecionar aquelas que crescem mais. Essa é uma outra estratégia, tá? Debate sistemático ou mecânico, aplicado em florestas que apresentam árvores com desenvolvimento uniforme. Então, aqui, árvores com desenvolvimento uniforme, não que significa homogêneas. Mas, no geral, tende a ser isso também, né? Porque é difícil árvores de espécies diferentes desenvolver de forma uniforme. As escolhas das árvores é realizada por um esquema padrão com base em sua posição no talhão ou povoamento. Então, você tem aí um esquema padrão. Por exemplo, linhas alternadas, linha inteira de árvores retiradas a cada 2, 3 ou mais linhas. Então, é um método mais matemático, assim, sistemático, mecânico. Você vai tentar racionalizar a retirada das árvores. Você vai dizer, eu vou deixar 1, 2, a terceira eu retiro. Isso você faz quando de fato não tem tanta diferença entre elas. Ao se remover as árvores de maior extrato, as remanescentes passam a receber mais luz e a competição por nutrientes é reduzida, garantindo assim maior valor comercial para as demais, né? Então, não é garantia que vai ser removida de maior extrato, mas também você pode levar um pouco esse fator em consideração. Vamos lá. Então, são esses 4 grandes métodos de debastes que são importantes. Professor, existe um melhor do que o outro? Não, como eu falei, depende ali da estratégia da empresa e das condições de mercado. Talvez esse método aqui de você explorar logo as que estão mais altas seja vantajoso no curto prazo ali, e que é importante para a manutenção de caixa da empresa. Esse aqui que você vai manter as mais altas, ela tende a ser ali mais de longo prazo, né? Para você tentar ali ao longo prazo selecionar melhor os recursos que você está gerindo. Vamos lá para cá, vamos lá. Aspecto de baixo tem objetivo do povoamento, objetivo da empresa, isso que eu falei ainda há pouco, não tem um melhor do que o outro, depende do objetivo da empresa. Então, os de baixo é uma medida de educação do povoamento, você vai tentar controlar ali o povoamento, que deve ser orientado ao objetivo do povoamento, objetivo da empresa. Então, tem que ter um alinhamento. Dos objetivos da empresa devem ser silviculturalmente deduzidos os objetivos do debate. Então, primeiro, olha só como é interessante, os objetivos da empresa devem ser silviculturalmente deduzidos. Você tem que primeiro estabelecer qual é o objetivo da sua empresa, para depois estabelecer o objetivo da silvicultura. Percebam como a importância da administração para a questão florestal. Para você, a administração da empresa que vai decidir como é que você vai agir do ponto de vista técnico.
Caráter do investimento. O debate é um investimento, tem um custo para você fazer esse manejo. Tecnicamente não seria bem um manejo, mas tentar orientar ali o teu povoamento. Então existe um custo financeiro direto, existe também a questão de tempo de debates, né? Tempo para que amadureça aquele objetivo que você, para que alcance aquele objetivo que você quer naquela região. Também vantagens e possivelmente desvantagens futuras. Então você tem danos de baldeação, erosão, entre outros tipos de danos que podem acontecer. Esses aspectos têm que ser incluídos na decisão, claro, né? Um caráter de investimento, todo investimento ele tem riscos e tem uma projeção de retorno, então isso tem que ser levado em consideração. Tipo, intensidade e idade. Então, tipo, intensidade e idade para os debates deve ser orientado aos objetivos da empresa. De novo, qual é o tipo? A gente falou aqui o tipo, mas tem que ver o quanto é que eu vou fazer, quando é que eu vou aplicar nesse debate seletivo, por exemplo, né? Isso é intensidade. Julgamento baseado em duas questões. Medidas de debate são convenientes para atingir os objetivos empresariais sob perspectiva civil-cultural, ou seja, efetividade. Julgamento de diferentes procedimentos baseados no princípio econômico, ou seja, eficiência. Então, alcance dos objetivos, na verdade seria tecnicamente melhor usar o termo eficácia. Tá? Então, alcance objetivo e eficácia, ok, mas tem os custos. Então, não é só alcançar os objetivos, alcançar os objetivos com um custo ali razoável, que seja econômico. Aí vem a eficiência. E aí você também precisa fazer uma comparação. Lembra que eu falei que na economia você tem a questão do trade-off? Então você tem que ver uma técnica, estimar mais ou menos como vai ser aí teus custos, teus benefícios e comparar com as outras técnicas também, para ver qual aquela que vai ser melhor para a empresa florestal. Por fim, o aproveitamento final. Planejamento do aproveitamento final. Decisão sobre urgência de corte, decisões sobre o período de regeneração, então, continuação de corte, método de aproveitamento final, né? Você tem que casar essas coisas. E determinação do volume de aproveitamento final. Você vai cortar uma parte, quanto é que você vai aproveitar ao final das contas, né? Você tem que ter um equilíbrio. Você não pode, por exemplo, tirar tudo da empresa, de lá da região, todos os recursos madeireiros e deixar ali a terra vazia. Esse seria o lado extremo que você fica sem estoque do ponto de vista ali administrativo. Também você não pode não tirar nada e não vender nada. Eu quero preservar ali a floresta e aí vou expandir a área, não sei, porque aí você vai ficar sem recurso de caixa. Então tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Só que existe a questão de urgência de corte. Você planejou alguma coisa, mas por uma questão contingencial, lembra lá da teoria da contingência que a gente falou no início da disciplina, você talvez precise desviar um pouco do que você tinha planejado. Então, são 4 tipos aqui, né? Povoamento necessário, aproveitamento necessário por causas cívico-culturais, exemplo, progresso de regeneração, então começou a regenerar uma parte lá, então você vai modificar. É isso que você tem que estar gerindo, controlando, né? Fazer uma gestão frequente, o que é que está acontecendo na tua região para te começar a adaptar ali o teu manejo. Povoamento que não mais aproveita o poder produtivo do solo. Grau de densidade demasiada, pequeno, podridão, então o solo foi deteriorado. Aí você vai precisar tirar aquele povoamento, né? Cortar aquele povoamento que não faz mais sentido você ter ali. Talvez alguma técnica para tentar recuperar os recursos do solo seja mais viável. Vamos lá. Povoamentos maduros, maturidade técnica para cortar, então é hora de cortar, tá? Já não tem tanto que crescer. Se a composição dos sortimentos correspondente aos objetivos da empresa, ou seja, atingiu aquele objetivo da empresa, aquele tamanho de diâmetro, aquela altura, enfim, ou se a composição dos sortimentos não pode ser melhorada, como eu falei, com medidas futuras. Já atingiu o máximo que ele podia alcançar, então você corta porque tem ainda pequenos que podem crescer. A maturidade econômica para cortar. Então, análise marginal, isso aqui tem relacionado com análise de custo, porque os custos marginais de uma empresa, eles tendem a aumentar. A receita até um determinado momento elas vão aumentando, mas chega um momento que as receitas marginais
diminui. Professor, o que é receita marginal? É o quanto que você ganha por cada unidade de produto vendido. Por que isso acontece? Porque existe a lei da oferta e da demanda. Então, se eu vou vender água num local, num grande evento, eu vou conseguir vender uma quantidade X de água a um determinado preço, porque vai ter determinadas quantidade de pessoas querendo comprar aquela quantidade de água naquele preço. A curva da oferta e da demanda tem ali um ponto de equilíbrio. Aí, se eu geralmente, quando isso depende muito do mercado, mas no padrão, quando eu diminuo o preço, a quantidade de pessoas querendo comprar vai aumentar, porque a influência do preço geralmente é nesse sentido, mas em alguns produtos é no sentido contrário. Então, eu posso, em algumas situações, vender um determinado preço, depois ir diminuindo o preço, depois que eu atingir esse ponto de equilíbrio, ir diminuindo o preço para alcançar uma maior quantidade de produtos vendidos. Eu posso fazer isso até o preço que eu estiver vendendo ser igual ao preço de custo. Porque se eu estiver vendendo abaixo do preço de custo, já estou tendo prejuízo. Só que imagina que eu estou vendendo uma água a R$ 1, meu preço de custo é 50 centavos. Né? Isso já está defasado. Né? A água R$ 2, o preço de custo é R$ 1. Vou melhorar aí, uma água pequena. Eu estou tendo um lucro ali, a grosso modo, tá? Não estou falando de custo nem nada, de R$ 1. Aí eu vendo uma quantidade X de água. Só que eu resolvo diminuir a água para 1,50. Eu vou conseguir vender mais águas ainda. Lembra que eu já vendi para algumas pessoas a R$ 2. Essa que é a estratégia que as empresas utilizam. E aí tá tendo ainda um lucro de 50 centavos. Beleza. Aí eu diminuo para 1,20. Ainda tem gente querendo comprar. Pessoas que não comprariam a 1,50, por exemplo. Ok. Aí, só que se chegar, por exemplo, a 90 centavos, não vai valer mais a pena. Percebam que a minha margem de lucro, ela está diminuindo. O que é a margem de lucro? A diferença de receita menos os custos. Então, lá na primeira situação que eu estava vendendo a R$ 2, era R$ 1 de margem de lucro. Eu vendi a 1,50, 50 centavos. Eu vendi a 1,20, 20 centavos. Por isso que custos marginais decrescentes. Aliás, receitas marginais, lucro marginal, perdão, decrescente. Tá? E claro, tecnicamente também eu estou pensando na oferta, mas na demanda, para oferecer mais água, existe também custo. E em determinado momento, no início, geralmente o custo por água vendida, né, eu estou considerando um custo fixo de R$ 1, ele tende a diminuir se eu produzir muita água. É economia de escala, mas a economia de escala tem um limite. Então, a partir de determinado ponto, o custo, ao invés de diminuir, ele vai aumentar por uma questão logística, por N questões. E aí, a água que eu estou considerando lá um custo de R$ 1, ela pode passar a ser 1,10, 1,20. Isso também influencia na minha margem de lucro. Então, vai ter um momento que não vai ser mais viável vender uma quantidade daquele produto. E eu estou pegando a água como exemplo, talvez nem seja o melhor exemplo, que a água é um bem que as pessoas de necessidade básica, as pessoas, no geral, elas compram, né? Se tiver o recurso, mesmo que tiver mais caro, numa situação de emergência, a pessoa vai comprar. Só que pode ser um produto que não seja de uma necessidade tão básica como a água. Aí funciona melhor nessa lógica que eu estou falando, mas eu peguei um produto aí mais do dia a dia para vocês entenderem essa questão aí de maturidade econômica, né? Custo marginal aí crescente, depende da situação, mas o importante mesmo é o lucro decrescente conforme aumenta ali a unidade. Então vai ter um determinado momento que não vai ser mais viável. E é isso que ele está trazendo para cá. Isso é a maturidade econômica. Quando você já está no ponto máximo de viabilidade. Se você vender mais, você está perdendo dinheiro, por N motivos. Então, isso é importante. Vamos lá. Povoamento possíveis. Povoamento para dispor. Ainda não maduros para o corte, mas podem ser usados sem desvantagem econômicas ou efeitos negativos para a ordem especial, especialmente conveniente para a formação de reservas. Então você ainda não está com ali espécie madura, mas você já pode cortar para manter ali uma reserva, porque existe um período para você cortar, você ali, dependendo da empresa, claro, mas você pode fazer ali alguma espécie de tratamento desse recurso, né? Então, às vezes o cliente quer imediato, aí você tem que ter já estoque de fato, né? Já retirado lá, nem sempre o local onde você armazena
lá os produtos já trabalhados é o mesmo, ou então está próximo da onde está a área da floresta. Então é importante que você tenha esse estoque já com produtos semi acabados, depende muito do nível de verticalização da empresa, tá? Mas imagina uma empresa que tenha tanto a floresta como já o móvel, por exemplo, uma mesa, uma cadeira já ali tratado, né? Seja uma empresa mais verticalizada, ela precisa ter ali em estoque aqueles produtos. Então ela pode cortar, mesmo que não esteja no período maduro, para não deixar o estoque desse produto aí final, dessa mesa, dessa cadeira, acabar, porque pode ser que o cliente queira de forma imediata aquele produto. Vamos lá. Provamentos não possíveis. Aproveitamento significaria desvantagem econômica ou efeito negativo para a ordem especial, muito próximo com isso aqui, né, que eu falei aqui. Então, quando não é possível, não tem vantagem econômica em você aproveitar, aí, só que a gente está falando no caso de urgência de corte, né, você vai cortar porque né, ela não tem nem perspectiva futura de que seja de que venha trazer um benefício econômico. Aí você vai cortar para tentar dar alguma outra finalidade para aquela região, tentar povoar aí por árvores de melhor aproveitamento, enfim. Aqui as referências que nós estamos usando aí na disciplina Seling, Economia Florestal, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima!